Olá, que mais amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim! Dezembro já chegou e é uma época muito importante aqui na Colômbia porque se celebra bastante, como eu já comentei no vídeo anterior falando sobre o Dia de las Velitas, o Dia das Velas, e essa semana também começa uma tradição e uma celebração muito importante que são as novenas de Natal. E é um tema que eu não domino tanto, por isso que Daniel, nosso amigo do canal que vocês já conhecem, fala Daniel. Oi, tudo bom? Ele já gravou um vídeo sobre receitas, que era natilla e buñuelos. Os bunhelos que queimaram. Que queimaram os buñuelos, depois vocês assistam. Então eu pedi ajuda, gritei o Daniel para que ele pudesse vir nos ajudar a entender como funcionam essas novenas na Colômbia, que eu levo muito tempo aqui no país vendo as novenas. Eu acho que eu fui apenas a uma, mas eu não entendo muito bem porque é realmente algo muito tradicional, muito importante, e Daniel hoje vai nos ajudar a entender as novenas. Mas antes não podia faltar, roda a vinheta. Então, galera, vamos lá. Daniel está aqui hoje, nosso convidado do canal, para nos ajudar. Lembram que ele é colombiano, ele tem cara de brasileiro, passa como brasileiro, mas ele é colombiano e hoje ele vai nos contar um pouquinho como funcionam as novenas, porque eu ainda me confundo bastante. Eu já fiz algumas perguntas bastante loucas nesse país, por exemplo, quanto tempo dura uma novena? Então as pessoas me diziam 9 dias, obviamente. Então, por isso que para poder explicar um pouco mais sobre essa tradição, Daniel vai nos ajudar. Daniel, conta pra gente então em que consistem essas novenas, o que são as novenas de Natal. Então, pessoal, é bastante interessante conhecer que na Colômbia existem várias tradições durante o Natal. O começo do Natal, oficialmente, é o Dia das Velitas, que é dia 7 e 8 de dezembro. Mas daí segue outra tradição que é super importante para as crianças e para todo mundo, que são as novenas. Começam dia 16 de dezembro. Essa semana. 16 de dezembro e termina dia 24. 9 dias. Então as novenas vêm de 9 dias. Qual é a ideia das novenas? As novenas é um tipo de oração, é uma tradição católica e normalmente se reúne toda a família. É quase uma tradição onde tem que ter muita gente, especialmente as crianças. Então, durante cada dia, digamos que você vai esperando o nascimento de Jesus, vai se preparando para essa data especial que seria o Natal. E aí vai fazendo orações específicas cada dia. Mas cada dia tem certas diferenças. E durante essa reunião é super importante a música. E a comida? A música e a comida, não pode faltar. Se falta alguma delas, literalmente poderíamos falar que não é uma novena aqui na Colômbia. Ou não vão voltar outra vez? Ninguém vai. Se não tem comida, não tem música, ninguém vai. Cada dia, a novena, ela vem formatada. Então, ela começa com certas orações. Tem uma parte que você vai cantar, que é a parte mais animada. E, finalmente, tem outras orações e o mais importante, a comida. Esse não é o mais importante? Pra gente que, quando a gente criança, isso é o mais importante, a comida e os presentes. Então, a ideia é reunir várias pessoas. A ideia é que sejam muitas crianças ao redor do presépio. Seja da família ou amigos? Pode ser famílias, vizinhos, amigos, pessoas do condomínio, do bairro. Então, elas se reúnem em várias casas. E normalmente as crianças sempre vão com um chapeuzinho de Natal. Nós temos por aqui um chapeuzinho de Natal, inclusive. Tem chapeuzinho de Natal, obrigatoriamente tem que levar maracas. Que são chocalhos, esses que as crianças balançam quando são pandeiretas. Esses acho que são como pandeiros? Que vão Isso, pandeiros. Assim. A ideia é cantar e se divertir. E você lembra a música como é? Porque assim, faz a oração, faz a música ou primeiro música e oração? Não, primeiro você faz uma oração, começa, faz oração, sempre normalmente é próximo do presépio. No presépio você não pode colocar ainda o Jesus que nasceu, né? Isso vai pro último dia. Então, se sempre próximo do presépio, começa com uma oração, é tudo bem formatado
E normalmente na Colômbia, em muitos lugares, supermercados, padarias, vão te dar tipo um livrinho, Um roteiro. um roteiro. E aí ele vai estar tudo, tudo. As orações. as assim. orações, a maneira de cantar e muitos têm até receitas, né? Para você fazer depois de, digamos que rezar e fazer todo o ritual. Então Mas você espera um minutinho. Aqui diz que geralmente se chamam novenas de aguinaldo. aguinaldos. Que pra gente é um nome no Brasil. Um aguinaldo é um nome de um tio, mas o que seriam aguinaldos? Aqui na Colômbia, aguinaldo é um presente que você recebe durante o Natal. Aguinaldo. Não necessariamente é o presente de Natal. Ou seja, desde o 16 de dezembro, as pessoas costumam dar presentes para outras pessoas. E é o aguinaldo. Esse se chama aguinaldo. É um presente na época de Natal. Nós chamamos isso de aguinaldo. Aguinaldo. Tá bom. Por isso se chama novena de aguinaldo, porque são as novenas em que talvez no final recebam presente. Exatamente. Então tem várias coisas. Tem música, tem comida. E no último dia, que é o dia mais importante que é o Natal, aí normalmente dão presente para as crianças. Então quando a gente é criança, é louco para ir para as novenas em vários lugares para receber comida e presentes no final. Porque você pode ir a mais de uma novena por dia. Exatamente. A gente pode ir a várias novenas. E sempre é o mesmo ritual, sempre o mesmo canto, a mesma oração. Sempre é o mesmo ritual, tanto assim que a gente já sabe de memória. Então, começa com uma oração, depois vem com umas orações na verdade, depois vem a parte que é para cantar. Ela tem variações em diferentes lugares da Colômbia. Aqui em Medellín nós cantamos de um jeito bastante particular. Que você, na época de dezembro, você passa, por exemplo, nos shoppings, salão de beleza e casas e você escuta essa gritaria, que não é uma gritaria, mas as crianças estão cantando e com os chocalhos e os pandeiros, e elas cantam como vem, vem, vem. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. Não, é como não. No tardes, tanto, niñito, ven, ven, ven. Aí continua a oração. Aí continua várias vezes. Com mais de 20 vezes você canta. A mesma coisa? A mesma coisa. A pessoa fala e a gente canta. Essa parte é mais divertida. Mas as crianças não leem as orações, as crianças só prestam atenção e cantam o vem, vem, vem. Não, a ideia é que todo mundo participe. Então, tem várias leituras. Então, normalmente, as pessoas que assistem, que estão dentro da novena, elas vão ler alguma parte da novena. É bem comunicativa, é bem interativa. É bem participativa, a gente gosta bastante. E sempre o mesmo ritual. Normalmente, as pessoas gostam de organizar as novenas. Então, por exemplo, na minha casa eu posso fazer novenas, convidar, digamos, meus primos, meus amigos, meus vizinhos. Posso colocar um horário, todos os dias às 5 da tarde. Mas meu vizinho do lado também pode fazer e me convidar, e ele vai fazer tipo 7 da noite. Então, dá tempo. E quanto tempo mais ou menos dura a novena? A leitura e o canto? Eu acho que aproximadamente pode durar no máximo 1 hora. 40 minutos, 1 hora. E você, quando criança, você tem ideia de mais ou menos quantas novenas você ia por dia? Às vezes, como eu tinha várias assim no bairro onde eu morava, então eu ia tipo umas 3 ou 4, mais ou menos. E você comia nas 3 e 4? Exatamente, eu ia para cada casa, comia e no final recebia presente. Então, no final da novena? Exatamente, no dia último 24 dia... que finaliza as novenas. Mas até lá você já comeu? Já comeu, já cantei, já comi, já cantei. Já celebrou o Natal? Já celebramos tudo. E normalmente nas casas, quando tem várias crianças que vão, amiguinhos, pessoas do bairro, os senhores ou as senhoras que organizam todas as novenas têm uma lista. Logística. Tem uma lista para saber quem vai às novenas. Então a ideia é você participar o máximo de dias. 9 dias. Exatamente. Se você aparecer nos últimos 3 dias, você não recebe presente. A ideia é participar o máximo de dias possível. Aí as pessoas vão contando quantos presentes vão ser e vão dar para as crianças. Então as crianças podem ganhar 3, 4 presentes no mesmo Exatamente, dia. A gente pode ganhar bastantes presentes. Então é muito, muito, muito legal, porque quando a gente criança, está na época de férias,
Então imagina ir para um lugar, você vai receber presente, além dos presentes de Natal, e você vai se divertir, porque você se diverte porque as novenas têm uma linguagem bastante particular. Não é uma linguagem que nós usamos no dia a dia, parece uma linguagem bem antiga. Então tem palavras que não são do uso diário. Nas orações? Nas orações, em várias partes das novenas aparece. E as crianças como vão entender o que diz aí? Talvez? Ninguém entende. Ninguém Tá. entende. Eu acho que até agora ninguém entende muitas coisas do que fala nas novenas. Mas a ideia é essa, né? A gente, quando é criança, é se divertir e rir também. Eu ria muito, por exemplo, quando apareciam palavras muito esquisitas pra gente, que não sabíamos o que significavam, ou que a gente dava outro tipo de sentido. Então, a gente lendo, que era um momento sério, né? A oração, falava uma palavra, a gente ficava com vontade de rir, mas não podia. Os organizadores da novena talvez não gostassem tanto dessas crianças. Exatamente. Então, sempre pediam silêncio nesses momentos mais sérios, né? E faz parte do ritual do Natal aqui na Colômbia. Então é super importante, a gente gosta muito, tanto assim que você vê, por exemplo, aqui em Medellín, um sistema de transporte público, que é o metrô, ele organiza as novenas. Só que eles não vão dar presente para as crianças. Eu acho. Dar presente para todas as crianças da cidade. Exatamente. Então, no shopping center, qualquer shopping center que você visite aqui em Medellín, desde 16 de dezembro até dia 24, eles vão fazer as novenas. Vão levar música ao vivo, vão ter várias atividades, então é uma coisa bastante tradicional e que marca muito a época de Natal. Que eu sempre conto no canal que é realmente muito mais forte do que no Brasil, porque no Brasil a gente, em algumas cidades, recebe o Papai Noel, por exemplo, então ele desce, chega na cidade, distribui presentes, mas nós não temos essas novenas tão como tradição. São feitas as novenas, mas não é assim uma tradição tão grande como eu vejo na Colômbia, que todo mundo se reúne, que a família e tudo isso. Então por isso que eu também acho que o Natal na Colômbia é muito mais forte do que o Natal no Brasil. As tradições são muito mais destacadas do que as nossas. A ideia do Natal aqui na Colômbia é passar o máximo de tempo possível com a família. Então, para isso existem vários momentos, e aí o Dia das Velhetas é obrigatório. É obrigatório e todo mundo fica louco para acender as velhetas. E às vezes as pessoas me perguntavam onde você vai acender suas velas, porque eles queriam saber se você vai estar com sua família e tudo isso. Então é muito importante esse dia, que eu gravei no vídeo passado no canal para mostrar um pouquinho como era, e eu mostrei um pouquinho a unidade aqui, o condomínio onde eu moro, mas na verdade todos os lados tinham velas acesas, porque realmente é uma data muito especial. E depois dessas velhetas chega a época dos aguinaldos, que é a época das novenas. Então, novenas existem muitas, para santos, em qualquer época do ano. Mas essas especificamente se chamam novenas de Navidad ou novenas de aguinaldo. De aguinaldos. Novenas de Navidad ou novenas de aguinaldos. E precisamente a ideia é celebrar essa época com a família. Então, muitas pessoas às vezes não gostam, né? Que é um ritual às vezes repetitivo, mas a ideia disso é precisamente passar tempo com a família. Então, sempre que tem novenas, tem festa. Sim, normalmente. Eu estava pensando, imagina um adulto que passou, uma criança, 30 anos, escutando o mesmo vem, 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 a mesma coisa, poderia cansar, mas não cansa. Não, pra gente é super divertido, porque precisamente é época de cantar, gritar, fazer barulho, então é bastante bacana. E normalmente algumas famílias elas vão fazendo, são 9 dias, né? Então, por exemplo, no primeiro dia vamos fazer na casa do Jonathan. No segundo dia vamos fazer a novena na minha casa. No terceiro dia vamos fazer na casa da tia. Para distribuir, para que fique como todo mundo possa participar na casa de todo mundo. Isso num ambiente mais familiar. Então, pra gente é super, super importante, e a comida não pode faltar. Que são buñuelos, natilla e sobremesas. Então, pra gente é super, super importante a comida. Ou seja, se você vai numa novena e não tem comida no final, ninguém volta. Eu não voltaria. Pessoalmente, é só no final, não é antes, não é na metade. Não.
Normalmente pode te dar algum, tipo, um buñuelo, alguma coisa antes de começar. Não é obrigatório a comida antes de fazer as novenas. Pode dar algum aperitivo, alguma coisa para beber, ou um buñuelo, alguma coisa assim, simples. Mas sim, é obrigatório no final. Pode ser natilla, buñuelos, alguma sobremesa especial, ou mesmo balas ou pirulitos para as crianças. Mas é obrigatório que no final tenha alguma coisa para comer. Se não tiver alguma coisa, ninguém volta. Claro, Se não claro. tiver comida, ninguém volta para essas novenas. Pode ter certeza que você vai fazer as novenas sozinho. A novena vai ficar triste sem comida. É verdade. Exatamente. O Natal aqui na Colômbia é sinônimo de família e muita comida. Então, qualquer desculpa que a gente tenha durante esta época para se reunir e comer e fazer uma festa é bem-vindo. Claro. A gente também se reúne bastante no Natal no Brasil, mas eu acho que é mais no dia 24, 25, no almoço, não durante todo o mês de dezembro. Então acho que a família aqui é um pouquinho mais reunida. Claro que tem variedades no Brasil, mais ou menos na minha família nós nos reuníamos no dia 24 ou 25, ou 24 e 25. Mas não assim, qualquer oportunidade de dezembro a gente se reunia. Qualquer desculpa em dezembro para se reunir e passar tempo com a família é bem-vindo. Tanto assim que nós contamos o Natal desde o 1º de dezembro até a primeira semana de janeiro. Claro. É época de Natal, então qualquer desculpa para se reunir e comer e passar tempo com a família é bem-vindo. Por isso nós temos tantas datas para nos reunir e para fazer festas e nos encontrarmos com os familiares. Inclusive existe uma rádio na Colômbia que ela tem um grito muito famoso que ela canta como desde novembro se sente que está chegando dezembro. Como se falaria isso no espanhol? Olha, a gente é louco por Natal, então, tipo assim, e não é desde novembro, é desde setembro, imagina. 1º de setembro tem uma emissora, uma rádio que vai gritando desde setembro se sente que viene diciembre. Desde setembro, não é de novembro? Não, desde setembro se sente que vem o dezembro. Eu me confundi de vez. E nós temos também outra particularidade, que temos músicas próprias para colocar durante essa época do ano. Tem músicas natalinas, né, que vão falar do Natal, tudo isso. Mas tem um tipo de música que nós chamamos aqui música siempre, que é uma música para dançar e para colocar nas festas da família. As nossas músicas são um pouquinho mais tranquilas, mas essas são como salsa, merengue, bachata, reggaeton, é tudo de Natal. Não, é bem diferente da salsa, merengue. Ele tem um ritmo bastante particular e vai falar, tem algumas que são duplo sentido, né? Tem outros que vão falar de situações cotidianas, mas vão falar de uma maneira um pouco mais divertida. E outra vai falar precisamente da época de Natal e da reunião em família, de como se reunir em família, o que acontece na família durante essa época. E é música para dançar. É porque às vezes nos ônibus, os ônibus que não são do sistema do metrô, tocam essas músicas e você acaba escutando e entendendo que eles falam sobre o Natal. Exatamente. E tem ônibus que também colocam presépio dentro do ônibus. Tem ônibus dentro do ônibus que colocam presépio, tem táxis que colocam presépios, luzes. Aqui o Natal é bastante colorido. Então, e outra tradição que é bastante comum e é muito importante é ver as luzes de Natal em família. Então, aqui em Medellín, a gente costuma bastante visitar, ir várias vezes, inclusive, ver as luzes de Natal. Que estão sobre o rio. Que estão sobre o rio e em vários pontos da cidade. É quase que obrigatório combinar com os amigos, com a família e ver as luzes de Natal. Que se chamam alumbrados. Aqui nós chamamos de alumbrados. Cada ano elas têm uma temática diferente aqui em Medellín. Alguns são mais tradicionais, né, que vão falar figuras fauna, flora, natalinas, algumas têm figuras natalinas e outras vão mudar, pode ser tradições, a fauna, a flora da cidade, mas tudo é bem iluminado. E a gente gosta bastante, tanto assim que vai combinando com os amigos, com as pessoas, com os familiares, para ir ver. Convida de outros lugares do país para poder vir para ver. Exatamente, é verdade. Tem muitas pessoas que vêm de outros lugares precisamente para ver as luzes de Natal.
Incrível, não? Muito, muito legal tudo que Daniel aportou pra gente. Realmente eu não saberia explicar tudo isso, por isso que precisamos do Daniel. E eu acho que agora nossos colegas, nossa família do Isso é Colômbia já conhece bastante sobre as novenas. E se quiserem vir algum momento em dezembro para a Colômbia, já sabe que pode participar das novenas e assistir, ver as luzes que estão, os alumbrados que estão sobre o rio, que eu comentei um pouquinho no vídeo passado, mas talvez eu vou e grave para que todo mundo veja. Mas, Daniel, muito obrigado por Muito você ter obrigado. participado hoje. O canal agradece, todo mundo agradece, porque assim a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre a cultura colombiana. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Fui.